Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um dia estamos aqui reunidos em o nome santo de Jesus para mais uma palavra do dia de hoje. Hoje é 15 de agosto de 2022 e nós devemos ser gratos a Deus pela misericórdia, pela bondade dele que nos guia e nos segue todos os dias de nossas vidas. Por mais um dia que o Senhor permitiu que abríssemos nossos olhos e pudéssemos contemplar mais um amanhecer. Mais um dia da glória, da beleza, do poder, da autoridade e da santidade do Senhor para as nossas vidas. Hoje o tema, irmãos, que quero trazer para as nossas vidas é inquieto. E hoje vamos meditar no livro de Salmos, no capítulo 77, a partir do 1º versículo até o 20. Este é um salmo de Asaf, onde ele se encontrava inquieto em uma situação de sua vida que ele teria que enfrentar. Então, ele orou a Deus, fazendo um questionamento para o Senhor, dos momentos na qual ele estava passando. Mas não é porque ele questionou a Deus, isso quer dizer que ele perdeu a fé e a esperança. Não. Ele questionou a Deus porque ele queria ouvir a voz do Senhor. Ele queria que o Senhor desse a ele a direção correta para aquilo na qual já tinha sido designado para que ele pudesse passar. E assim é nas nossas vidas. Todos os dias, quando nós nos levantamos, nós temos algo a enfrentar ao nosso decorrer do dia a dia. Ou até mesmo algo que nós não fizemos do dia de ontem e ficou para o dia de hoje. Então a palavra vai nos dizer: basta a cada dia o seu próprio mal. Só que hoje, Deus ele quer nos ensinar, nos mostrar que com a nossa inquietação, não precisamos ficar afligidos. Não precisamos deixar que a nossa alma se abate. Não precisamos deixar de crer, de confiar e de esperar. Mas nós temos que lembrar dos prodígios, das maravilhas, dos milagres passados que ele fez na vida do seu povo. E declarar, irmãos, que Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ele não muda. Nós, seres humanos, é quem mudamos. Então que nesta manhã nós também podemos não questionar a Deus de uma forma onde nós queremos colocar Deus contra a parede, não. Mas que nesta manhã nós podemos abrir o nosso coração e pedir ao Senhor que fale a nossa alma, para que ela venha quietar, que Ele venha falar conosco nesta manhã, sobre as nossas aflições, os nossos temores, as nossas dúvidas, os nossos medos, para que nós possamos descansar nossa alma nele e dormir em paz. Porque eu sei que muitos têm deixado a sua alma se abater. E nós não podemos permitir que a nossa alma continue tão quieta assim. Sabe por quê, irmãos?
durante todo esse tempo na qual eu venho lutando e perseverando para continuar nos caminhos do Senhor e na presença dele. Mesmo que o homem tenha feito os seus horrores de erros, de pecados, de falhas, mesmo que o inimigo ele tenha usado pessoas para me entristecer, para me tirar da presença do Senhor, para me enfraquecer, eu posso dizer: Deus é quem me sustenta. Deus é que fala no meu íntimo e no meu profundo. Deus sabe a hora que eu tenho que tirar um tempo para refletir em tudo que vivi, em certa situação ou em determinada denominação. É Deus me mostrando, é Deus me moldando, me ensinando, me preparando para algo maior que Ele tem na minha vida, porque Ele irá cumprir o que Ele tem na minha vida, queira o homem ou não. É como eu disse em uma palavra de hoje, uns dias antes, o homem, ele pode colocar uma vírgula, mas o ponto final, a última palavra, o decreto, a sentença, é somente Deus. Então, irmãos, eu não sei qual é a inquietação de cada um, mas creia, tenha fé, ânimo, força e coragem, e façam como Asaf fez. Clame ao Senhor. Abra o seu coração para Deus. Pergunte a Ele onde Ele está. Pergunte a Ele qual o desejo dEle. Pede para Ele tirar essa dor, essa inquietação, essa dúvida que está no seu coração e na sua mente. Peça a Ele enviar o Espírito do consolo, da justiça, da verdade, do arrependimento, para convencer vocês daquilo que vocês estão precisando. E não desista, irmãos. Não desista da promessa. Muitos a julgam demorada, mas eu não a julgo demorada. Porque Deus, Ele não demora. Deus, Ele é longânimo. Deus, Ele não é tardio. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E é nisso que temos que crer, esperar e confiar. Que no tempo de Deus, a nossa promessa chegará em nossas vidas. Abre suas Bíblias em Salmos, no capítulo 77, a partir do versos 1, que diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos, e durante a noite, e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus, e passo a gemer. Medito, e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo, e recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas
da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rebombar do teu trovão ecoou nas redondezas. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo, tu, Senhor, o conduziste, como um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Ao lermos esse texto de hoje, irmãos, eu fico fascinada em como a Bíblia relata os sentimentos humanos de maneira tão honesta e verdadeira. Como eu disse, Asaf estava angustiado e não conseguia dormir. E quantos de nós temos passado por essa mesma angústia? E não temos conseguido dormir, não temos tido um sono suave e tranquilo. Todavia, em meio a toda essa inquietação, Asaf buscou a Deus. E ele medita recordando o passado. Quando ele se encontrava naquela inquietação, naquela angústia, ele recordou dos milagres do Senhor. E assim também devemos ser nós. Por quê? Porque quando nós lembrarmos dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Deus e o Senhor Jesus fez, nos dará força, nos dará esperança, e toda inquietação cairá por terra. Ele busca Deus e medita, recordando o passado. Então começa uma série de questionamentos, que assim nós também fazemos. Apontam para um Deus que parece distante, mas Deus não está distante, irmãos. Não age mais e nem demonstra amor, misericórdia, compaixão ou fidelidade. Você já sentiu isso? E teve coragem, irmãos, de expressar para Deus seus sentimentos em relação a Ele? Quais são os seus sentimentos em relação a Deus? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua inquietação em relação a Ele? Hoje Ele está te dando uma chance, uma oportunidade de abrir o seu coração para Ele. E tudo que está preso aí dentro, declare, coloque nos pés do Senhor hoje, para que essa inquietação e essa dúvida venha a ser esclarecida pelo próprio Deus. Asaf teve essa coragem. Ele foi autêntico, questionou a aparente passividade de Deus em sua vida e na situação de seu povo. Muitas das vezes estamos rodeados de pessoas
com vários problemas, com várias situações. E muitas das vezes nós nos vemos de mãos atadas, não é assim que diz o ditado? Muitas das vezes estamos entre a cruz e a espada. Asaf também se encontrou desta maneira. Mas ao mesmo tempo começou a recordar os antigos milagres. Já que era para ele, não havia novos, e o que Deus já fizera. Tal atitude lhe dá mais clareza, constata o agir de Deus com poder, quando o povo hebreu foi liberto da escravidão no Egito. Por exemplo, a milagrosa travessia do Mar Vermelho, que se abriu diante deles. E, acima de tudo, o fato de Deus cuidar de seu povo como um rebanho conduzido por pastores amorosos e fiéis. E aqui termina o salmo. Então, se nós pudéssemos acrescentar algo no final, o que nós acrescentaríamos? Porque Asaf, quando ele entregou tudo nos pés do Senhor, suas preocupações, seus medos, suas angústias e inquietações, Asaf adormeceu. Ele teve uma noite de sono suave e tranquilo, porque ele descansou no Senhor. Deus conhece, irmãos, nossas inquietações. Ele sabe que não é fácil descansar e confiar no que não se vê. O próprio Jesus sentiu-se muito angustiado antes de entregar a sua vida por nós na cruz. Não há nada de errado em questionar e ser honesto diante do Pai. Quando eu digo questionar, irmãos, não é querer pôr Deus à prova, não é querer pôr Deus na parede, como nós fazemos com o ser humano. É conversar com o Senhor, perguntar qual é a vontade dEle, por que temos passado por certas situações. Isso não é pecado. Nós podemos sim ter essa conversa com o Senhor. Podemos colocar uma cadeira em nosso quarto e convidar o Senhor a se assentar nela. E a gente de joelhos a seus pés, abrir o nosso coração, colocar diante dele os nossos medos, nossos anseios. Irmãos, isso é comum. O problema do ser humano hoje é que, ao invés de correr para os pés do Senhor, estão correndo para os pés do homem. E que o homem pode fazer para cada um de nós. Estão correndo buscar outras religiões, onde eles pensam que nessas religiões vão ter resposta. E não vão ter resposta, irmãos. Porque o único que vai nos dar a resposta que precisamos é o Senhor dos Exércitos. E foi isso que Asaf fez. Ele só descansou depois que Deus o respondeu. Depois que Deus tirou aquela inquietação, aquela preocupação da sua alma. Não esqueça, irmãos, Deus é Pai. E o amor e a misericórdia são maiores que as nossas incertezas. Se você está passando por inquietações que têm tirado o seu sono, busque ao Senhor. Você pode explicar como se sente, talvez até questioná-lo. Mas também enumerar e meditar em suas ações e milagres no passado, assim como Asaf fez.
Ele estava em uma situação onde que ele não via saída. Ele não via milagres. Mas quando ele recordou do passado e viu aquele povo encurralado pelos soldados e pelo faraó diante daquele mar, então ele se lembrou que nem o mar, aquele grande e vasto mar, deteu a Deus. Mas o próprio mar obedeceu à voz do Senhor, se abriu ao meio para que o povo escapasse das garras de Faraó. Imagine, irmãos, um mar, um vasto mar, ouvindo a voz do Senhor, quando ele disse: mar, abre para que o meu povo passe em terra seca. Imagine, irmãos, que privilégio ver o mar se abrindo, onde ali ninguém via Deus, mas sabia que ali Ele estava. E assim também é nas nossas vidas. Nós não vemos Deus, mas Deus está nos vendo todos os momentos de nossas vidas. Então deixe essa inquietação nas mãos do Senhor. Entrega a Ele os teus caminhos, as tuas preocupações, aflições nesta manhã. Lembra-se que da mesma maneira que Ele abriu aquele mar, Ele também abrirá para que você possa passar. Deus, Ele continua sendo amoroso e fiel, irmãos. Ele é o mesmo de sempre, Ele não mudou. Ore e que a sua oração termine com um sono suave, tranquilo, e que você possa dormir bem. Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. A presença de Deus nem sempre acaba com a nossa insônia, mas Ele nos ajuda a passar até por isso. Faça como Asaf, irmãos. Conte hoje para o Senhor a sua inquietação. Pergunte a Ele onde Ele está em sua vida. Em que plano Ele está em sua vida? Onde é, irmãos, que você tem colocado Deus em sua vida? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Peça a Ele para te dar a direção, te mostrar o caminho, a vereda, para que Ele faça justiça por amor a ti. Mas não deixe o Senhor, não solte das mãos do Senhor, porque eu creio que os planos dele são maiores e melhores do que podemos imaginar. Não desista, irmãos, mas persevere com fé, crendo no amor, na justiça, no poder de Deus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Que o coração de cada um venha estar preparado e disposto para receber a palavra de hoje em suas vidas e compartilhar, irmãos, com aqueles que se encontram na mesma situação que cada um de vocês. Porque a palavra do Senhor, até hoje, é que liberta, que cura e que transforma. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos,
Quando eu começo a meditar, eu esqueço dos meus problemas. Mas eu também assemelho os meus problemas com os problemas que tiveram na Bíblia. Mas eu também digo ao Senhor, Pai, assim como os teus milagres foram manifestos na vida do teu povo, manifesta também em minha vida. Porque maior és tu, Senhor, do que aquele que está no mundo. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos. Quando pedir algo ao Senhor, espere no tempo dele e não a julgue demorada. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor hoje venha curar, venha libertar, transformar e restaurar. E que toda inquietação caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.